para a mulher, ela não precisa de muito, ela só precisa ser alimentada emocionalmente para se apaixonar por aquela pessoa. E se ele for um homem casado, se ela for uma pessoa casada? Uma das coisas que geram muito problema no casamento, principalmente o casamento cristão, é o homem dar carona outra mulher. Muitas pessoas não veem problema em situações como essa, mas outras já acham inadmissível um homem casado dar carona para outra mulher. Gil Mendes esteve com o pastor César Cavalcante num debate que ficou muito acalorado justamente por causa desse assunto. Vou estar trazendo isso para você agora, nós vamos estar reagindo a esse debate. Antes, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Tem uma passagem bíblica que Jesus vai dizer o seguinte: o homem que cobiçar a mulher já adulterou com ela. Eu costumo dizer que o adultério, ele começa na mente, ele é um planejamento. Freud vai dizer que o pensamento é o ensaio da ação. Então, quando eu começo a pensar, alimentar e cogitar aquilo, eu estou me condicionando a viver aquilo em algum momento. O adultério, ele não começa num belo dia que você acorda e fala assim, quer saber, hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou trair o meu marido. Não é assim. Isso é uma sequência de erros que são cometidos antes do principal erro, que é do adultério. Nós precisamos levar em consideração que um casamento, ele é uma instituição. E como instituição, ele precisa ter regras. Toda boa instituição, ela precisa ter regras, que essas regras não são para punir, mas para proteger aquele casamento. Quando um marido ou uma esposa, eles vivem uma relação onde cada um tem sua própria regra, ou o próprio relacionamento não pode ter algum tipo de norma para conduzir, né, a segurança deles, eles estão comprometidos a cometer erros que talvez sejam irreparáveis. Por exemplo, o adultério, para algumas pessoas, é um erro irreparável. Para outras, tem como restaurar todo adultério? Nem todo. Eu gostaria de que todos fossem restaurados, mas nem todo é possível. Então, antes da gente cometer um erro como esse ou ir para uma direção como essa, precisamos estabelecer algumas leis, algumas regras dentro de casa. Por exemplo, eu falo uma coisa que algumas pessoas levantam uma questão, acham polêmica e tudo mais, mas eu continuo defendendo isso, que não existe amizade entre homem e mulher. Uma amizade íntima, você pode ser colega, ser irmão, você pode comungar com aquela pessoa, mas uma intimidade, aquela amizade, vou sair para tomar, para jantar com um amigo, vou para tal lugar com um amigo, ficar até tarde da noite em ligação com uma pessoa do sexo oposto, eu acho isso um perigo. Até mesmo porque, para a mulher, ela não precisa de muito, ela só precisa ser alimentada emocionalmente para se apaixonar por aquela pessoa. E se ele for um homem casado, se ela for uma pessoa casada. Então tem algumas regras que precisam ser estabelecidas, que eu digo que é em todo casamento. Existe isso de que a pessoa, é minha amiga, não sei o que, é meu amigo. Tem isso? Não, existe demais. Mais do que o não. Existe demais, inclusive dentro da igreja. Não, eu vou ali que fulana de tal precisa de mim para fazer um reparo na casa dela e vai. E a esposa diz, não quero. Carona, por exemplo, eu acho um detalhe, isso aí tem que tomar um cuidado. Você vai estar sozinho dentro de um carro, eu digo que carro é a extensão da casa. Você vai estar sozinho, aí todo dia eu dou carona para minha colega do trabalho. Uma hora isso vai dar problema. Eu me recordo que há alguns anos atrás eu falava sobre isso. Não existe amizade entre homem casado e uma pessoa do sexo oposto e vice-versa. E uma pessoa, ela defendeu isso é conversa de mulher insegura. Eu falo, uma coisa segura é que a gente não é, mas a gente também não é imprudente. É diferente você ser prudente e você ser uma pessoa ciumenta, por exemplo. Existe essa diferença. E o resultado, ela achava que era muito normal o marido dela ter amigas e levar essas amigas para o trabalho e ajudar, e enfim. Até a ajuda, ela precisa ser com bom senso. O resultado é que esse marido, depois de um tempo, ele realmente foi embora, e foi embora com essa mulher e não voltou até hoje, não voltou. E ela voltou contando essa história. Lembra quando tu disse, mulher, tu acredita que ele foi? Eu acredito, porque quando a gente fala que não existe... Ela que não acreditava, né? Ela que não acreditava, exatamente. Eu acredito, não acreditava você que e depois viveu. Então, assim, vai acontecer com todos, existe uma grande probabilidade. Então, é melhor evitar. Regras como essa precisam ser alinhadas, seguidas e respeitadas para que o casamento continue em segurança. Ju, você faz um evento super grande, não sei se você tem fotos, você trouxe fotos? Não. Tem vídeos aí, o Gil pode compartilhar. Tá aí, se você puder, manda aí, vamos ver se a gente coloca. Perfeito. Mas por que você faz só na Bahia, esse negócio? Que pergunta boa, né? Inicialmente... Minha filha, vem pra São Paulo, caramba. Inicialmente foi porque, quando Deus mandou fazer esse evento, eu falava assim, Jesus, eu nunca fiz evento na vida, como é que eu vou fazer? E ele me descreveu tudo que tinha que fazer, e até hoje, como nós fazemos o método ONI, a última edição a gente
gente recebeu cerca de 2.000 mulheres, então é como fazemos até hoje. Nós fizemos uma edição esse ano nos Estados Unidos e pretendemos ainda esse ano fazer aqui em São Paulo, uma edição bem maior. O objetivo é fazer um evento, um método único, é o mesmo que a gente faz, só que ele no sentido global. A gente vai fazer aqui, onde poderemos reunir as mulheres. Por que eu fazia só lá? Porque era confortável. Eu fazia, as mulheres vinham e viajavam, mas eu compreendia. E você ficava em casa, né? Só eu vou lá, falo e volto pra minha casa. Exatamente, porque era confortável. Mas depois disso eu percebi uma necessidade de levar para outras regiões. Então ainda esse ano nós estaremos aqui em São Paulo e também ainda esse ano nós faremos uma outra edição em Portugal. Já está no radar. Tá. Online. Tem um evento que vai acontecer online, uma imersão no mês que vem, né? Me fala desse evento rapidinho. Exatamente. Bom, o que acontece? Existe uma dor muito grande no meio, eu vou falar do povo de Deus, mas não apenas, em nosso meio. Principalmente é por causa da falta de conhecimento. As pessoas, elas acham que casar é só juntar a escova e morar junto com a pessoa que você ama e não leva em consideração a questão de personalidade, intimidade, passado, cultura, educação, enfim. E isso vira um choque dentro do relacionamento. Quando eu decidi fazer a imersão, que se chama Imersão Intimamente, o objetivo dela é trazer luz sobre o conhecimento a respeito do adultério, da comunicação e principalmente da sexualidade. A gente acha que Então essa imersão vai tratar basicamente 3 pilares. Adultério, comunicação e sexualidade. Exatamente. Nós vamos somar dentro da imersão conteúdos bíblicos da neurociência e também da fisiologia do corpo humano. Porque muitas vezes a gente fica só ali com o que está na Bíblia e não leva em consideração a questão hormonal, como que o comportamento fisiológico da pessoa e por que está tendo alguns impasses. Tem coisa que tem gente que está orando para o relacionamento, mas não é só oração. Tem um comportamento assertivo que você pode tomar para resolver determinados problemas. Tá. Quantos R$1.000 custa essa imersão? Deveria ser disso tudo, né? Não, deveria ser pelo menos aí, vamos falar uns 2.000, eu acho que vale a pena, porque o divórcio é muito mais caro. Quanto vale um casamento? Exatamente. Muito bem, o divórcio ele é muito mais caro. Mas você tá falando que vai ser 1.000, né? Então. Pois bem, essa imersão, incrivelmente, nós vamos fazer, pelo menos nesse primeiro lote, vai ser R$29,90. R$29? Exatamente. R$29? São 3 dias, vai ser R$29,90, mas é no primeiro lote. Mas tem que ir lá na Bahia. Não, vai ser online, nós permitiremos que pessoas de todo lugar do mundo possam receber. Que legal. Vai ser muito interessante, pastor, porque assim, inclusive essa parte do 29, deixar muito claro que é só no primeiro lote. Então se demorar demais, aí vai ter, já vai ser um outro valor normal. Hoje dá para fazer ou ainda não? Amanhã a gente vai dar uma boa notícia para eles. Então, vamos liberar amanhã? Pronto, vamos fazer assim. Tá, vamos lá. Antes do próximo, começou a chegar aqui também pessoas que não... Olha que interessante, né? Porque o programa aqui é rádio, né, em São Paulo. Então, a pessoa vai conhecer minha voz, porque escuta o programa, meu marido também escuta minha mulher e tal. Aí ele mandou por escrito. Algumas pessoas mandaram por escrito. Então, vamos lá. A produção vai selecionando e eu vou colocar aqui para você. Por exemplo, olá, bom dia, não quero me identificar. Tive um casamento por 20 anos. Opa, então parece que já acabou. Bom, eu vou ler aqui, eu tô lendo junto, tá? Tive um casamento por 20 anos. Quase 20 anos. Nos meus primeiros 8 anos de casamento, houve uma traição, por minha parte. Houve um reconciliamento, ele diz aqui, entre aspas, mas não teve perdão da parte dela. 4 anos atrás, ela me traiu, alegando que eu tinha que sentir a mesma coisa que ela sentiu. Eu perdoei, passou 4 anos, ela me pediu divórcio. Estou 2 anos separado, sou pastor, não em exercício, mas amo ela. O que eu faço? É forte, meu. Quando a gente fala sobre a questão do perdão, não é só continuar. Tem gente que pensa assim, pastor, não, eu descobri uma traição, eu vou continuar, eu perdoei. Perdoar é uma coisa, continuar é outra. Você pode continuar, mas se você não perdoar verdadeiramente o erro que foi cometido, você não vai conseguir restaurar de fato o seu relacionamento. Aí vem o jogar na cara, o brigar excessivamente, o ficar inseguro continuamente. A desconfiança, ela é permanente, porque não houve a liberação do perdão. Né? Exatamente. E pode culminar no erro de tentar devolver, que foi o que acabou acontecendo, tentar devolver. É comum essa história de que a pessoa quer devolver? Não é pra mulher, não. Para mulher não é tão comum, não. Não, pelo menos no nosso meio. Existe uma possibilidade de restauração. Eu digo assim, a restauração, ela precisa começar, primeiro, pessoal.
A restauração de um casamento, ela é inicialmente uma restauração pessoal. Então eu preciso fazer uma análise de como eu estou agora, o que aconteceu, o que eu fiz e o outro fez para chegar naquele ponto. Existe o interesse da outra pessoa? Porque biblicamente ele está liberado, porque ela divorciou, ela adulterou e o abandonou. Então ele biblicamente está liberado para formar uma nova família. Mas pelo que eu entendi, ele não quer formar uma nova família, ele quer restaurar essa. A reconquista, ela não é algo que vai ser da noite pro dia, apesar da gente ficar ali com um ímpeto. Então vamos lá, pelo jeito, ele caiu, ela disse que perdoou, mas ela estava com os dedos cruzados o tempo todo, ela não perdoou nada. Não teve perdão. E aí depois ela também aprontou. E aí depois ela separou. Então você acha que ela volta? Não, é difícil falar, né? É difícil. Não é impossível. Porque eu já vi muita coisa, pastor, de restauração, assim, de pessoas que estão há 5 anos separados, divorciados mesmo, e casar novamente. Não é impossível. É difícil. Há um caminho. Primeiro, esse caminho precisa ser pessoal, dele. De reconstrução, até em espírito mesmo, porque ele, não sei se ele era pastor na época que aconteceu o adultério, mas existe um erro gravíssimo que foi quebrado inicialmente por ele. Alguns erros, eles são irreparáveis. A primeira pergunta que ele tem que fazer é: ela está interessada em uma restauração? Existe uma possibilidade de eu pelo menos tentar reconquistá-la? Se não houver essa possibilidade, então pelo menos tem uma reconstrução em Cristo, porque de repente Deus pode dar uma possibilidade, como ele foi traído, foi abandonado, deixado e tudo mais, ele cometeu um erro, mas continuou. No caso dele, ela traiu e o deixou, ele tem uma possibilidade de ter uma reconstrução. É uma possibilidade. Mas antes seria bom ele tentar, pelo menos, ver a disponibilidade dela no sentido de uma reaproximação e uma reconquista. Tem mais outra aqui, ó. Pastor, não quero me identificar. Eu estou ou estava num relacionamento. Eu sou muito ciumenta. Não confio em mim. Eita. Mesmo ele fazendo tudo por mim. Brigamos no sábado, ele me chamou de louca. Ele me pede para ceder, mudar, mas ele não abre mão da vida anterior. Isso me faz não confiar. O que eu faço? É muito difícil, você não tem os detalhes, né? Exatamente. Que vida anterior? Né? Porque eu falo pra mulher, confie no seu marido, e o marido dorme fora, adultera. Como é que eu vou confiar numa pessoa que já provou que não é digno de confiança? Então, às vezes, ciumentinha, né? O ciúmes, ele tem uma questão. O ciúmes, ele não é algo que tem a ver com o cônjuge, por incrível que pareça. Normalmente o ciúmes não tem a ver com o cônjuge, ele tem a ver com uma insegurança pessoal por causa da minha ausência de autoconhecimento. Quem não se conhece... Do ciumento, né? Você tá falando? Do ciumento, a pessoa que tem ciúmes. Exatamente. Normalmente não tem a ver com o cônjuge, porque o cônjuge pode não fazer nada. Eu já vi várias vezes marido que diz: você estava com homem na rua, atrasou 10 minutos, mas não tem a ver com a esposa. É uma questão pessoal, não conhece sua identidade, não reconhece seu valor. É uma pessoa que normalmente foi abandonado lá atrás, então ele fica na expectativa de que os próximos façam a mesma coisa. A pessoa ciumenta, ela precisa se tratar, porque existe o ciúmes, que ele é um ciúmes que pode ser organizado com autoconhecimento, e tem outro que é patológico, que a pessoa é doente mesmo, a nível de ofender o outro. Para quem vive com o ciumento, eu costumo dizer: não alimente os ciúmes. Ou seja, o que você estava fazendo? Você chegou 2 horas, você fica tentando se explicar demais, você está alimentando. Mas o que ela tem que fazer? Por exemplo, o cara ciumento... palavra basta. A minha palavra basta. Eu tenho que ter... Senão você vai adoecer. E você vai viver a vida toda tentando explicar pra pessoa por que você não estava fazendo aquilo que ela inventou que estava fazendo. E tem um detalhe: o ciumento, ele lembra do cérebro que ele não discerne o que é real do que é ficção? Ele consegue ver o que ele está criando na cabeça. Não precisa de prova. Ele consegue construir: então você demorou 10 minutos porque você passou na casa de fulano de tal, teve relação com ele e agora você vem pra... Ele constrói uma narrativa, vive aquilo você e sente a dor. Você visualizou e não respondeu, não sei o que lá. Exatamente. O que foi que aconteceu? Eu não estou falando num caso de uma pessoa que ela tá com aquela insegurança que ocorreu por causa de um comportamento do outro. Eu estou dizendo de algo que não tem um parâmetro. Ô Ju, eu como pastor já vi muito caso de ciúme excessivo, que a pessoa é doente, é o ciúme doentio, né? Eu acompanhei um caso, por exemplo, só para dar um exemplo, de um casal que o marido fazia a mulher voltar no ônibus se filmando para mostrar para ele que ela não falou com ninguém. Aí ele chegava, mostrava o vídeo pra ele, aí ele via que ela veio no ônibus. Bom, isso aí ela não deveria fazer. Eu te digo, isso alimenta o ciumento. Mas assim, isso não começa no casamento, né? Não dá pra perceber antes que a pessoa é louca? O que faz aí num caso desse? É esse o ponto. Ninguém fica desequilibrado dentro do casamento. A pessoa já era. O que os jovens... Eu imagino que tem uns jovens nos assistindo aqui. Pode até ser que piore depois, mas... O casamento, ele tende a potencializar aquilo que você vê no namoro. Então, um rapazinho que ele pega no braço e segura...
Agora, no casamento, isso aí vai virar um tapa, vai virar um soco, porque ele já demonstrou ímpeto para uma agressividade. Você falou tudo. Se no namoro já segura no braço, dá uma chacoalhadinha, o que vai acontecer? No casamento vai intensificar. A mulher desequilibrada, no namoro, ela já mostra isso. Você consegue ver isso no namoro. É para isso que o namoro existe. A questão é que tem jovens que estão namorando já para o casamento, só que você tem que namorar para investigar. E a pessoa casa acreditando que ela vai mudar? Ela fala assim, eu vou mudar ele. Não, eu quando vou casar ela, isso passa. Não, mas traiu no namoro, mas no casamento vai ser diferente. Não vai, porque você está casando com a mesma pessoa. Então, normalmente, o que ela mostra... Normalmente não, é assim. O que ela mostra no namoro é uma fração do que ela será no casamento. É uma pequena demonstração. Se tá ruim no namoro, espera pra que no casamento vai ser pior. Se você quiser casar comigo, tem muito mais de onde veio esse, tá, pessoal? Aqui é só uma amostra grátis, então... Só pra ganhar o freguês. Agora a pergunta vai para você. Você que é homem, já deu carona para outra mulher, você sendo casado? Ou você que é mulher, o que você acha do seu marido dar carona para outra mulher? Tem algum problema? Deixe aí nos comentários logo aí abaixo, é muito importante a sua opinião. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações. Esse é o canal Roberto Dias e eu tô te esperando aqui no próximo vídeo.